Buenos dias, senhorita. Buenos dias, senhorita. A senhora está bem? Dorme bem? Muito bem. Estamos saindo de Governador Gregório, cidade pequenininha do interior, quietinha, boa de dormir, né, amor? Muito deliciosa. Ontem a gente comeu uma pizza, conforme a gente tinha prometido, a gente estava muito cansado, a gente chegou e tomou um banho e saiu para comer uma pizza e voltou, recarregou as baterias, né? Tudo que tem de fiozeira aí. Essa parte. A parafernália eletrônica. E deu tudo certo. Agora a gente acabou de abastecer. Tem umas gotinhas pequenas de chuva, mas já parou. Já. E não pode ter chuva na 73 Malditos, porque eu sei que tem 3 km lá que é da barro de argila que cola. E faz 3 dias que eu tô acompanhando o tempo e não choveu, né? Não. Então é pra ter alinhado os planetas. O tempo é pra melhorar lá pro sul. Apesar daqui não estar tão bonzinho assim, mas lá pro sul é pra ter um pouquinho melhor de tempo. Olha. Hoje não vai estar tão quente, vai estar bem bom. Aqui, ó, o nosso amigo Gregório Gutierrez. Com o bombeiro ali do lado, bonitinho. E seu cavalo, assim como nós, estamos no nosso cavalo. Na terra. Na terra. E vamos nessa, né, gente? Vamos com Deus, vamos caminhar 73, que eles chamam de maldito, mas eu não acho, como eu já tinha falado. Vamos para os benditos 73. Exatamente, porque assim, pode ser perrengue, pode ser para algumas coisas, né? Pode ser um super vento, pode ter sido uma experiência horrível, mas era previsto, né? É sabido, né? Sim. Não é uma coisa obscura que tu pegou no lance, então não vejo como maldito, é uma aventura, né, mamãe? A gente acha, como eu falei ontem, a gente fez o Fundamental 1, hoje a gente vai para o ensino médio, acha que estamos preparados, né? Então, um pouquinho mais, né? Então a gente fez os 85, graças a Deus, deu tudo certo, com muita paciência, cuidado, né? Nas partes mais gordas do rio, não dava para andar mais que 30 por hora. E manter a aceleração é importante, hein, pessoal? Manter, não freia no meio do balanço. Usa o freio traseiro. Quando precisa ir de levinho. Vai indo, cara, naquele balanço maravilhoso, gostoso. E eu no começo fiquei extremamente tenso. É porque a gente não tem o controle da moto, né? Depois que a gente vai entendendo, vai ficando bom. Então, olha que grata surpresa, amor. Estamos passando um rio aqui, uma ponte, ó. Olha que legal. Aqui no Governador Gregório, o nosso caminho, ó. Las Malvinas são argentinas. Direto essas placas por todos os lugares. No caminho todo, em todas as cidades. Na entrada da cidade tem uma imagem das Malvinas no legal. busto. Muito legal. Então, aqui mais um portal. Tem um portal norte, um portal mais ao sul, e esse aqui tem todas as entradas, né? Bem bonitinho. Então, hoje é Natal, gente. Feliz Navidade. Feliz Navidade. Vou deixar o tio passar aqui. Hoje, dia 24 à noite, teremos a ceia, né? Estaremos em El Chaitén, se Deus assim permitir, né, mamãe? Sim, estaremos sim. A gente tem o dia inteiro para fazer só 296 km. Ontem a gente fez 740 ou 70, acho que é 770 km. Ontem a gente apurou por conta do vento, né? E para chegar mais próximo possível para pegar o ritmo no período da manhã. Não tá dando para levantar o mosquito de jeito nenhum. Muito vento. Tá tudo acima de 70, 80 de rajada. A gente tem viajado com 40, 50 de vento constante. Aquilo é uma pressão no pescoço, sem folga. E de vez em quando um tapa, como o Glayton do Toca Raio de Canela fala, é um tapa, um soco que você toma da direita, um soco que você toma da esquerda, um soco que você toma de trás e vem de frente de tudo quanto é lado. Parece que você tá apanhando a ruta inteira. É isso mesmo. Bom, medo? Não senti, né, amor? Não, a gente conseguiu conduzir a moto. Sim. Assusta um pouco os tapas que a gente leva do vento, Sim, né? A gente fala, uai, Mas porque é uma coisa que você não vê e não controla. Mas se você controla o seu caminho, se não te joga a moto na contramão ou para cima de um buraco, e ela ofereceu uma boa estabilidade, né? Por conta, como o Fernando falou, da força centrífuga do pneu, maior velocidade, do giroscópio, né? Das rodas, quanto mais velocidade, mais seguro é. E aí a gente aprendeu isso também na prática e foi tranquilo. Eu queria curtir um pouco mais a estrada, andar 90, 100 por hora e não tal. Não teve jeito. 90, 100 por hora, você sai do prumo uns 10 metros, você sai mais ou menos assim, ó.
Mas sabe na que pista. o que mais Daí nos você volta. preocupou ontem não foi o vento, foi a velocidade controlada com o trajeto, que tinha muito guanaco, muita ema. Então Sim. eles atravessavam a pista do nada. E a gente tinha que olhar, de ficar andando com o olho neles e controlando a velocidade. E a Ruta 40 ali tinha alguns buracos que, se entrasse, poderia comprometer a segurança quase que com certeza, que eram alguns buracos. E tinha que ficar esperto, né? Além de estar cuidando da BR, eu passava o olho a cada 20 segundos nos cantos dos dois lados da BR, para ver se não enxergava um guanaco. Muito guanaco. E eles são grandes, se pegar já era. Olha essas árvores aqui, pessoal. Muito lindo esse corredor. E assim, olha o cheiro. A gente tem falado bastante do perfume do caminho, né? Né, aqui é primavera, né? Agora entrou o verão e, meu, é muita flor, muita rosa, muito perfume no beira da estrada, aqui além ali. Eu não sei se o clima aqui é diferente, as estações têm dias diferentes. No Brasil começou o verão dia 21 agora. Aqui eu não sei, acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. O mesmo hemisfério, né? Uhum. Agora a Ruta 40, na sua grande maioria, é um tapete, mas tem buraco sim, gente. Tem buraco. Tem, o Waze não avisa que não está marcado e, gente, é do tipo calibre. Calibre grosso. Bastante período de falta de recapeamento, assim. Tipo, acho que uns 20, 30, sei lá, de pedacinhos de 100 metros, 200 metros, assim, de rípio, né? De rípio no meio do caminho da ruta, vai assim, fim do calçamento. Então, aí um pedaço, daí começa de novo. Aí você vem com aquele super velocidade para manter o prumo da moto a 130 e você tem que enxugar. Ó, tem uma outra ponte, acho que a gente vai passar lá, coisa mais linda. Olha os campos aqui, gente. Muito bonita a entrada e a saída da cidade de Não, aqui é Governador Gregórios. Gregórios, é. Governador. A gente saiu de Governador Costa e viemos até Governador Gregórios. De um governo até o outro. Agora nós teremos mais um posto de gasolina em Três Lagos, que temos que abastecer. Ufa! E depois mais alguns quilômetros para chegar em Chaitén, para o nosso Natal querido. Excepcionalmente a gente já reservou o hotel, tá? Porque o Chaitén é uma cidade bem procurada, né? Procurada, mais turística, e os preços lá são mais caros. Em vez de a gente ficar batendo na porta, tentando achar e localizar as coisas, a gente já foi com reserva. Já foi direto com reserva Na sua grande maioria a gente tem chego na cidade, visitado assim a cidade. Pergunta? Ontem a gente teve uma grata surpresa, né? A gente perguntou para uma pessoa que estava dentro de um carro, num semáforo. Uma senhora, Dona Francesca. E ela era dona da posada do Aldo e a gente foi atrás dela. Tu tens uma habitação para nós quedar? E aí ela falou, e eu tenho. Sim, eu tenho. Come, venha comigo. Aí nós ficamos meio com medo, mas a gente entrou muito gostosinho. Vocês devem ter visto aí no vídeo, né? Bem gostosinho para dormir. Delícia. E a gente gosta de cachorro, de gato. Tinha lá 2 peros que ficaram jogando bola com a gente. Inteligentíssimo, né? Uma delícia de brincar com eles, 2 barões. Apertamos o gatinho, a cachorrada, matamos a saudade dos nossos, né? Sim. Nossos filhos, a gente tem falado todos os santos dias com eles pelo vídeo para matar a saudadezinha, porque a gente já está, acho que... Nossa, eu tô desmontada, sem eles desmontados, sou outra pessoa. 12 dias já na estrada, 13 dias, não sei quanto agora. Eu penso neles e choro. Mais, né? 13 dias de estrada, hoje seria o 14º. Tá gravando. Que lindo, né? Muito lindo. Às vezes a gente para aqui só para escutar o barulho do vento, da natureza. Um sossego, né? Um silêncio. Para ficar guardado na memória para sempre, né? Olha o cheiro. Pessoal, isso aqui vicia. Com certeza não será a última vez essa viagem.
lindo. No meio do caminho, flores. Cheio de margarida. Tudo natural. Selvagem, né? É, não morde. Vamos nessa, vamos lá. Toma aqui. Outro lado. Deus que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que chegamos no tal do Rípio, nos 73 malditos. Aqui é o início dele. Se quiser fazer xixi, faça já. Não, tá tranquilo. Só brincadeira. Então, pessoal, a gente chegou aqui, deu 51 quilômetros desde a cidade de Governador Gregórios, né? 51,8 quilômetros. E agora nós teremos praticamente 73 quilômetros de caminho de Rípio. Deus queira que nos abençoe, que dê tudo certo, que nós tenhamos um abençoado caminho, que dê... Tempo seco, tá tudo bem. Não temos vento absolutamente nenhum, ó, nem plantinha. Tudo paradinho. Os planetas... Tem uma borboleta ali, ó. É, tá seco lá pra frente. Digamos assim, os planetas se alinharam. Que isso aqui é raro. Graças a Deus, né? A gente estava estudando o tempo para chegar aqui num bom tempo. Se tivesse tempo ruim hoje, nós não faríamos. A gente iria esperar. Mas Deus permitiu. Passaremos o Natal, se Deus quiser, lá em Alchaitem hoje à noite. Gente, vamos lá. Começar o Rípio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Olha o lago aí na frente, amor. Lindo, né? Estamos no 73, que eles falam tal de malditos, mas é conhecido, é sabido. É o nome da fama só. Pode ser ruim? Pode. Provavelmente será sempre, né? Tem dias piores, dias melhores. Olha que lindo, amor, isso. Sim, fantástico. Vamos curtir essa estrada hoje, bem bacana, bem diferente. Muito bonita essa vista. Olha o tango. Esse é o tango, tá dançando à frente, pra lá e pra cá. Normal. Pra esse tipo de piso, né? Eu tô com 90/10 o pneu, então é um pouco mais complicado. Vou até pegar um trilhozinho aqui mais seguro. Agora, posso falar para vocês, pessoal, os 85 que ligam lá Malargue até Chosmalau, mais precisamente em Badas Blancas e Manquil del Norte, é muito mais punk do que esse aqui, viu? É mais difícil mesmo. Ele é fofo, ele é complicado. Esse aqui tem trilhos. Graças a Deus hoje nós não temos vento. Eu acho que é porque aqui tem mais movimento do que lá, né? Acaba sendo assim. Sim. Aqui um pouquinho mais devagar por causa das pedras, tem bastante aqui, mas daqui a pouco a tendência disso aqui é ficar mais leve. Vai lá pra aquele ladinho. Não dá, não. Fica melhor. Tá bom. Tá conduzindo, né? Eu sou só a companheira. Olha. Aproveita a vista, olha que linda. Obra em construção. Que fantástica essa vista. Que merecia um voo do mosquito ainda já. Merecia mesmo. Eu acho que eu vou voar. Seguindo naquele segundo morrinho ali na frente, vamos voar. Que lindo. Que bacana, pessoal. Vale a pena. Diferente, vale né? a pena o risco, vale a pena vir, cara. A gente tá passando calor, frio, chuva, vento estúpido, coisa Granito. estúpida. Granizo, Porque cai umas pedradas. Que não é granizo, é granito, porque cai umas paredes lá de cima do céu, mas todo esse esforço, digamos, não digo que é esforço. Olha o guanaco aí na frente. Ah, que legal. Tiveram sorte de ver ele correndo, ó. Que tinha bonitinho. 4 ali atrás, uma família.
E todo esse esforço aí é compensado quando a gente vê essas curvas. E, pessoal, já andamos 5 ou 6 mil, acho que. Cada curva, ó, fofinha aqui, ó. Deixa que vai pra lá, vai pra cá. Aqui, ó, talvez na câmera não apareça. Mas ela vai pra lá, vai pra cá. E... deixa que vai. Não freia. Mantém a aceleraçãozinha, ela entra, balança, trava, roda e vai. Assimila o movimento. Ó, aqui vai estar super tranquilo. Precisa até fazer curvinha, ó. Mas no RIP deixa ele que faça a curva que ele quer. Na aviação, né, tem o aerobueiro, que é um dos aviões mais difíceis de se voar. Só que se você voa ele, você voa qualquer avião praticamente. No nosso curso, o meu curso inteiro, toda a formação básica foi em cima de aerobueiro, né, amor? O aerobueiro tinha essa questão de dançar. Deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele pousar a hora que ele quer. Aqui no RIP, deixa a moto fazer o que ela quer, deixa ela dançar como ela quer, não se assusta, não freia. Você só tem que manter o equilíbrio. Mantém a aceleração e vai. Ó, por exemplo, aqui, ó, vou ativar. Tá ativado o piloto automático, tá em 30, ó. Vou montar. Mantendo. A hora que ela dançar, vai junto. Mantém o equilíbrio certinho, sem bobeira e vai junto. Acho que o medo é o pior inimigo, né? O medo é o pior inimigo. Olha a guanacada aí, Olha quantos! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juntos, é uma família. É Natal. É Natal. Feliz Natal pra vocês, bicharada. As renas do presépio. Tem. Aí, ó. 73 quilômetros de ripio entre Governador Gregórios e Três Lagos. Tá aqui, estamos passando. Já fizemos imagens com o drone. O Mosquito fez um voo com sucesso, mais um voo dele com sucesso. Encontramos um casal de eslovaquianos, né? É da Eslováquia. O Jurassic Punk. Jurassic Punk. Que legal. Então, 73 Malditos tem essas balançadinhas aqui, ó. Deixa que balance, vá pra lá, pra cá, faça o que ele quiser. Só não freia. Frear acessório aqui, pessoal. Beleza? Uma boa velocidade, 48, tranquilo. Vou ligar o piloto automático nos 50 aqui. E vamos com Deus.
Tem dar aquelas balançadinhas, mas vão na fé, ó. Essas balançadinhas são normal, deixa ela que passa, tá? E hoje não teve chuva, não está tendo vento, então por enquanto está tudo bem. Ó, aqui a areia fofa. Aqui já é um chão mais batido. Mais um tufo de areia fofa e assim a gente vai indo, seguindo um por um. Gente, isso aqui é muito bonito, muito legal de ver. Beleza, pessoal, vamos nessa. Olha o lago lá, amor. Lindo, né? Olha uma paz, né? Cara, é uma paz isso. A gente não cansa de parar, né, amor? Não, a gente tá curtindo bastante. A gente tava esperando que isso aqui fosse ser horrível. Pro fim tá sendo tranquilo. A gente tá fazendo tão devagar que estamos curtindo. Estamos curtindo demais essa tal 73 quilômetros entre Governador Gregórios e... Eu tô até com medo de gostar demais e começar a fazer off. E ó, aqui do ladinho nós temos um amigo guanaco. É mesmo, olha, não tinha visto ele. Tá rodeando a gente já agora. Orelhudo, a orelha seca. Foi esse aí que quase se jogou na frente do carro ali na frente? Certeza, foi. Levou um susto. Olha os brucutu aí. O brucutu. Estavam parados ali atrás agora há pouco. O cara montou um carro forte, isso não... E passou os nossos amigos alemães? Aqui agora há pouco. Aquele que a gente encontrou no Baixo Caracol, eles passaram aí agora há pouco. Que legal. Bom, Três Lagos, falta 85. Deixa eu ver aqui. Tadã, já foi 30 km, temos mais 43 km. Bora, né? Encontrar o Nilson e a Lilian. Muita coisa pela frente ainda. Eles estão nos esperando lá, né? É, eles devem estar preocupados, vamos logo. Ah, botei o off-road, pessoal, pra ficar mais molinho o chão. Melhorou muito, viu? Também não dá tanta guascada, apesar que tá bem retinho. Mas melhorou a barbaridade. E o controle de tração fica pulando que nem louco ali, né, amor? O guanaco lá trotando bonitinho. É. Então, bora lá, vamos nessa. Ó, pessoal, conseguimos soltar o drone na hora. Começou o vento mais fortinho agora. Tá malandrinho já. Mas tá mantendo a moto na linha ainda. Não chega a ser um atrapalho. E o aplicativo do vento precisa. E o aplicativo do vento foi super preciso. Disse que próximo do meio-dia ia começar o vento forte. Já são 11h30, né? Nós nos atrasamos porque a gente ficou soltando o drone, fotografando, curtindo o visual dos guaná, comparando pra lá e pra cá. E agora entrou o vento, né? Mas tá tudo bem ainda. Aqui o rip tá bem mais grosso, porém dá pra transitar 40, 50 por hora aí, sem problema. Tá lado, mas tá tudo bem. É, de vez em quando dá aquelas balangadas mais grossas, mas tá indo. Tá andando que nem caranguejo. Né? Já foram 37,5, metade a gente já passou. Então, seguimos, né? Seguimos. Valeu, pessoal, já voltamos. Não mexe a cabeça. Só põe a mão, não apoia. Tá ligado, eu acho. A gente tá passando uma parte mais chata da estrada, né, amor? As pedrinhas, elas estão muito grossas e não dá pra desprender velocidade pra não estragar a moto, né? Se poupar ela, a gente tá indo mais devagar. Mas até aqui foi tudo tranquilo. Foi dois terços bem bons. E agora tá ruim não o ripo em si, né? Porque esse aqui já é um movimento conhecido. Tá ruim. A roda tá... o rip tá preso. Tá preso e tá muito desnivelado. Aí dá muita guascada na moto pra gente economizar ela. Vamos mais devagar um pouquinho. E o vento também deu uma folguinha. É, só naquela retona que deu uma pegada. Dá um tempo pra mão aqui que tá. Botei no piloto automáticos. Vamos ver se melhora agora, costelinha de vaca. Eu aqui atrás não tô nem respirando muito, eu tô bem coladinha no Fernando, não me atrevo a olhar pra frente, só tô cuidando do retrovisor. É, pra ver se não vem nenhum doido aí, brincando de rali, né?
Vamos nessa. Acho que dá até para aumentar um pouquinho a velocidade daqui a pouquinho. Acho que tá melhorando. O grossão já foi, eu acho. Vamos lá. Vento. Quando eu via o pessoal passando por aqui, falei, um dia eu vou passar por aqui, né? Quantas vezes? A gente assistiu vários vídeos do 73, vários. Carro passando. Sim. Aqui Tem a gente vaca. tá numa área protegida do vento. Lá em cima tem mais. Tem vaca, tem guanaco, um bando de guanaco cruzou na nossa frente, bem na nossa frente, bem bonitinho. Bem pertinho. Não deu tempo de ligar a câmera por causa do tremelique. Tem hora que dá pra tirar a mãozita da guidão. Porra, não tinha visto esse de frente. Tem umas vacas ali embaixo. Sim. Então, passamos uma parte mais difícil. Acho que agora tá melhorando um pouco novamente. Faltam 15 km a moto. Já chegamos lá com calma e paciência, né? Sim, Hoje nem tem tanto tango, não estamos dançando tanto. Nos 85 lá em cima Dançou bem mais. foi muito mais tenso que aqui. Mas é perfeitamente possível de se fazer, com parcimônia, cuidado, com paciência, principalmente porque estava quente, né, amor? Muito calor. E o calor pode ser um fator que desencadeia algum tipo de nervoso. Exausto. Você fica exausto, você não consegue refrigerar o corpo e o coração acelera. Pode ser um fator aí, uma boa yoga, uma psicologia aí pode ajudar um pouquinho. Seguimos. Ó, tá melhorando o asfalto, beleza, top. A gente tá dando uma checada nas coisas, né? De tempo em tempo. De tempo em tempo a gente checa tudo que tem aqui, porque muita coisinha na moto, né? Tem carro atrás tudo. Então, vamos lá. Checar e continuar. Faltam 14 km. E o meu tá melhorandinho. Então vamos nessa. Valeu. Se der um totem com pedra grandona ali. Ó, outro aqui, ó. Porra, eu quero fazer daquele, amor. Você me ajuda? Vamos. Tá um gastezinho. Eu fazer bem bonito. Só tenho feito de pedrinha pequenininha. ...73 km no painel... ...asfalto ali na frente... ...quase... Quase, mais um pouquinho. Nípio super grosso, pessoal. Aqui é a recuperação, né? Sem prova final. Olha... ...consegui parar. Caraca, peraí, o vento empurrou agora. Ó, aí você afrouxa a perna, o vento vem. Então, gente, acabou os 73 malditos. Tá ali, 73.1. Falta uns o asfalto tá ali. Agora a terra vai se vingar de quem nos podou. Brincadeira. Que a gente manteve 35, 36, 40, 45, até 50, né? 50. Cinquentinha. Aí os foi. melhores a gente foi a 50. Ó o vento, ó o vento empurrando muito agora. Graças a Deus a gente começou há 5, 6 km atrás, um vento muito mais intenso. E a gente chegou no finalzinho dela aqui. Toca aí. Mais um. Vamos lá. Tá aí a terra. Obrigado, terra. Tá lá, amore. 73 tá ali, ó. Feito. Finish. E o vento tá que tá, gente. Até fiquei meio perto dela aí, amor. Vamos dar uma olhada se tá tudo certinho. Isso, dá uma checada nela, ó. Meu, como essa moto é linda. Cara, como eu gosto dessa moto aí. E se mostrou uma guerreira. Uma excelente companheira, que nem eu. Tem se mostrado uma extrema eficiência. Eu não sei nem que palavra. 73 tá feito. Tava bem bom. Mesmo com pneu 90/10 aí, pessoal, dá pra fazer de boa.
Só não aconselho, pelo que eu soube, né, pelos locais aqui também, né, Lígia, é que se chover faz uma argila que cola no pneu e a gente viu alguns paralamas jogados no asfalto, né, amor? Ah, eu vi sim. Ou perdido ou arrancado mesmo. Dá um oi aí. Vamos que o vento tá pegando, amor. Bora, agora que pega o vento, agora não tem problema. Agora estamos no asfalto seguro, né? Muito guanaco, né, amor? Olha o ventão. Uia. Então? Ainda é. Vambora. Antes que piora, ó. Tá me levando. Deixa o vento me levar. Vida, não é vento, é vida, amor. Tá. Tudo checado? Tudo certo. Vou lembrar bem dessa vista. Ai, tu, é isso. Feito. Ó, no painel ali, 73 quilômetros. 0,3. Bora. Eu nunca fiz uma coisa dessa pra controlar. Porra, meu. Que lindo esse lugar. Agora deu uma aliviada no vento. É, porque a gente tá embaixo desses morros aqui, porque o vento tá animal. A gente saiu do 73 no momento exato. No final já tava pegando, né, mano? Os últimos 10 quilômetros. Mas piorou assim muito, mas muito. Vocês já vão ver agora, a hora que sair de atrás desse morro aqui, que tá dando uma aliviada na cabeça, dá até pra falar. Essa pressão no capacete eu só tinha sentido aquela primeira vez quando você andou comigo a 250 km. Agora a gente nem tá andando tão rápido, mas a gente tem a pressão do vento e quer arrancar o capacete da cabeça da gente, arrancar a gente de cima da moto. É, eu tô mantendo 130 para efeito giroscópico da moto, das rodas, para manterem a moto mais no lugar. E ela fica um pouco mais violenta, mas a pressão é absurda, né? Lindo. Ó, ainda estamos protegidos pela montanha, dá pra falar mais um pouquinho. Daqui a pouco lá vem o chicote. Daqui a pouco, só chicote. Valeu, pessoal. Legal? Intercom may connect. Então a gente tá aqui em Três Lagos, acabamos de chegar no Ripo, a gente saiu do Ripo no momento certo, né, amor? Nossa, se vocês vissem o vento que tá aqui, eu tô me segurando pra não sair voando. A gente está atrás de uma parede aqui para poder falar e conversar, mas se você sair daqui 10 passos para a direita, você não consegue ficar de pé direito. Não dá pra ver aqui na nossa frente tem a... Esse daqui tá gravando também? Tá gravando. Sim. Então dá pra ver. E a gente tá pensativo se vai continuar andando ou não. Apesar que falta 121 km até o Chaitén. Deu uma acalmada. Eu acho que vai dar pra seguir, sim. Dá. Que a gente bota uma velocidade um pouco maior, a gente acabou de abastecer, então estamos cheios de combustível. E dá pra imprimir uma velocidade maior mesmo que gaste mais combustível, sabe? Agora tá tranquilo. Deu uma acalmada, acho que tá na nossa hora. Já dá um tufo. Então tá, vamos, gente, encarar até o Chaitén, passar o Natal lá hoje. As montanhas do Fitzroy, amor. Aqui, ó. Olha as bicudinhas das montanhas do Fitzroy na direita. Ah, que legal, estamos chegando, olha que massa. Ah, que sonho. Chegamos na entrada, sairemos da Ruta 40 ali já. Ruta 40 é pra lá, o Ushuaia. O Chaitén é pra cá.
E El Chaitén tem o famoso peixe que nós vimos tantas vezes. Truta aí, ó. Olha a truta. Olha os truta. Vamos bater uma foto? Vamos, ué. Bater a foto com os truta. É só você, Fernando. Que demais. Olha isso, Lígia. Dá uma olhada lá, o Fritz Roy lá na frente. E os irmãozinhos dele pra cá. E aqui é a truta. É da entrada da cidade? É um monumento? Sim. Vamos lá. Ó, ruta 41 aí, tu. Essa é a 41. É, a gente saiu da 40 e entramos na 41. Pra ir até onde a gente vai, que é o nosso sonho. Que é um dos pontos altos, além da Concagua. Que é aqui, né, no Monte Fritz Roy. Olha o lago Viedma, amor. Nossa. Que coisa mais linda! Caraca! Putz grila, cara, olha que loucura isso! Que sonho! Que terra incrível, né? Abençoada. Caraca, meu, olha isso! Pena que o mosquito não pode subir porque tá muito vento. Amor, que coisa mais linda! Que cor desse lago, ele é um verde, um azul, né? Não dá pra dizer. Isso que tá nublado. Se o céu tivesse azulzinho, ia ficar mais bonito ainda. Então, a gente está atrás da terra, né? Olha que é Escapando um pouquinho do vento. muito vento. E a gente não consegue nem sair daqui. A gente está bem perto de El Chaitén, do ladinho do Monte Fritz Roy. E a gente não consegue nem sair daqui porque tá tão lindo já. Tá especial, né? É a realização de um sonho. Realização de um sonho. Que massa. Hoje foi um dia especial. A gente saiu com um tempo bom. Atravessou o período que a gente tinha medo, receio ali, né? Que eram 73 malditos, que o pessoal fala. Que é perigoso, é comprido, é complicado, mas perfeitamente fazível. Dá pra fazer com destreza, com um sorriso no rosto e curtindo, né? Porque a gente já sabe o que vai achar, né? Aí a gente fez bastante foto, voou com o drone. Saindo do 73 começou um vento. Esse vento que a gente está recebendo agora aqui. É esse vento que a gente tá recebendo agora. Daí pra poder falar com vocês aqui, a gente se abaixou embaixo atrás da terra para poder melhorar um pouquinho do vento. Gente, mas é linda. Eu vou olhar mais um pouquinho, daqui a pouco eu trago mais imagens para vocês. Show, né? Muito lindo. Está aqui, Monte Fritz Roy, lotado de gelo ainda, em pleno verão, né?
E os irmãozinhos deles todos aqui, ó. Olha a cor deste lago ali, ó. Dá pra ver com a base a cor dele azulada, esverdeada. Ele tá nos acompanhando desde antes da gente chegar nessa montanha. É uns 50 quilômetros para trás, pelo menos. Gente, dá uma olhada na imponência dessa montanha. Nós estávamos vendo com definição a 100 quilômetros de distância, né, Lígia? Sim, E falta 15. E agora ela vai ficando cada vez maior. Meu, é que na câmera não dá pra ter noção Impressiona. da beleza e do tamanho disso aqui, só estando perto pra você sentir o teu coração encher de alguma coisa que eu não sei o que é. Eu falei pra Lígia, a Lígia falou assim, vai mais rápido, porque agora a gente tá apurado, tá conseguindo falar, né, com o vento. Mas quando ele tá de lado, a estrada vai pro lado, a gente não consegue nem conversar conosco, entre um e outro, com barulho forte. Muito barulho. E ela falou assim, vai, anda rápido pra poder não balançar, vento, não ficar te balançando tanto. Eu falei pra ela assim, ó, eu não quero. Deixa que balança o vento. Meu Deus, eu não quero sair de 100 por hora ali para poder aproveitar cada minuto dessa vista. E a hora que eu dormir, com certeza eu vou sonhar, né? Vai mesmo. Olha a cor desse lago, é um esverdeado, né? Azul, sei lá. Azul, cor do céu, claro, verde, sei lá, muito lindo. E o nosso querido Monte Fritzhöhe, né? Ali, ó, agora já apareceu direitinho. Caraca, meu, estamos chegando. Fizemos os takes com o mosquito voou, teve mais um voo bem sucedido, né, amor? Sim, o vento deu uma trégua e a gente fez muito take. Muito Eu acho que ali naquela curvinha não pegava vento, deu pra gente aproveitar. Gastei uma bateria inteira, né? Tiramos foto com o drone, fizemos tudo. Olha isso, pessoal. Dá vontade de ir lá, né? Só pra ver a água, as montanhas, né? Agora a gente vai ficar de frente com... Senhoras e senhores, eu apresento o Monte Fritzhöhe. Tá atrás das nuvens ali.
Mas amanhã nós teremos céu azul, pelo que eu vi. Tá aí, amor. Meu objetivo maior tá aqui, ó. Você conseguiu. Nem fale. Eu começo a chorar de volta. Tem uma águia ali. Olha essas estradas. Eu tenho que gravar isso aqui, pessoal, pra lembrar pra sempre. A gente vai ver, rever. A fotografia tem disso, né, Fernando? É. Eternizar o momento. Gente, que é isso? Olha lá pra trás. Que grande, né? Tá aí, ó. Olha o tamanho disso, Lígia. Tem um glaciar ali na base daquela outra montanha, ó, pessoal. Bem na topa da ruta ali na frente. Que legal, tô gravando em cima também, tá cheio de trailer aqui. Nossa, acho que nossos amigos estão aí. Chegamos no portal da entrada de El Chaitén. Conseguimos, Tu. Estamos bem. aqui. Bem-vindos. Bem-vindos. Tá aqui a entrada do portal que a gente viu várias vezes pelo YouTube Dos outros. dos outros. Que demais. Agora estamos nós aqui. Agora a gente vai ter no nosso YouTube. Depois de... Ah, tem uma lavanderia, ó. Depois de 6.129 quilômetros. Isso mesmo. Dá uma olhada nessa paredona ali, gente. Que legal. Deixa eu virar aqui. Chegamos em El Chaitén, né? Sim, muito bonito. Já estamos instalados, tomamos um bom banho. Aqui, pessoal, não tem internet, só tem Edge. A internet do país não funciona. Aqui esse canto é meio esquecido do mundo. Não sei se o pessoal gosta de ficar assim. Acho que sim, né? Mas é bem bom. É aqui? Agora, cara, olha essas paredes em volta. Aqui lá pra trás de nós. Por onde a gente olha nessa cidade aqui tem montanha e rocha. Agora a gente vai jantar com os nossos amigos, o Nilson e a Lilian, E a né? Lilian. Bem top. Eles reservaram um lugarzinho pra nós e a gente tá indo lá ver como é que é. Beleza? Joia, pessoal? Então, pessoal, hoje a gente está na noite de Natal. Feliz Navidad para vocês. Nós estamos com nosso amigo Nilson e a Lilian, que estão por aqui também. A gente está aqui com a Lígia. Nossa ceia está aqui, curtindo uma música maravilhosa lá com o nosso amigo. Tá muito lindo, bem bacana aqui a cidade. Show de bola, né? A gente vai deixar com vocês aqui essa linda imagem.
um lindo Natal diferente. E Feliz Natal pra vocês todos, né, amor? Feliz Natal. Feliz Natal, né? Hein, Tu? Oi. Tamo chique. Passeio de motorhome. Olha lá. Olha a Lilian lá no fundo. A Lígia aqui do lado. O Nilson. Opa! Agora a gente jantou, nossa ceia de Natal, e vamos pro hotel, né? Vamos. Olha, mostra lá fora. 10 horas da noite, olha 10 e 20 Olha da noite, só. gente. Claridade que tá isso aqui. É. como é que pode isso. Mas a gente, né, sabe, mas muito Muito bacana. Bom, vamos lá? Pra isso não precisa. Ó, não tá claro? 10 horas da noite, essa claridade é incrível. Vai tá ali. Que da hora esse lugar, né? Bacana, né, Nilson? Bem show mesmo. Vamos lá, pro hotel.